torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois tuas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Amor tão grande, amor tão forte. Esse é o amor de Deus por todos nós. Boa noite, que alegria, estamos ao vivo para todo o Brasil via satélite. Quero acolher também você que nos acompanha pelos canais abertos, são 82 cidades nos acompanhando pelos canais abertos. Quero acolher também você que nos acompanha pelo aplicativo da Obra Evangelizar, pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Aliás, eu quero convidar você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Pelo nosso canal do YouTube, você pode rever todos os nossos programas. Se inscreva. E nesse exato momento, te convidar a pegar a Bíblia, caderno e caneta, para nós aprofundarmos no conhecimento da Palavra de Deus. É o programa Conhecendo a Palavra, com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Olá, William. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Também quero saudar a mãe da Sara, a Joelma, 3 anos e meio. Também o Jean, é o pai da Manuela. Sabe, meninão, eu não sabia por que você andava babando pelos corredores aqui da Evangelizar. Entendia. A criança é pequenininha, nasceu há poucos meses. E eu não entendia por que não quis tocar no assunto, porque a discrição recomendava, mas compreendi. Boa noite a vocês todos que vieram acompanhar aqui desde os estúdios da Evangelizar. Nem sempre é possível fazer ao vivo, mas hoje sim. A dona Agenda é uma senhora muito severa comigo e não me autoriza a estar aqui todas as terças-feiras. Aí aceito algumas concessões. Sabe, William, que a dona Agenda, ela é muito braba comigo. Tem a vantagem. Eu não casei para não ser controlado por nenhuma mulher, mas sou controlado pela dona Agenda. Tem a vantagem que não usa o meu cartão de crédito. O restante fiquei no prejuízo, porque é muito severa. O senhor falando aqui que o senhor se acalmou, inclusive a Vera Leitão, porque nós publicamos o vídeo lá no Facebook. E no vídeo o senhor fala que o senhor se acalmou por causa do estresse no trânsito. Ela diz assim: boa noite, William Teixeira, sua bênção, Dom Peruso. Que bom que o senhor se acalmou. Deus abençoe, Carnaubal, Ceará. Então eu vou caprichar no sorriso aqui. Vera, fique tranquila, tá? Vamos falar da palavra. Estamos aqui conhecendo a palavra, e o texto de hoje, você disse, William, é João 14, 15 a 30. Se recorda bem, da outra vez nós começamos com 14. 14, 1. Nem recordo bem se chegamos ao 14, 1 a 14. O nosso tempo é limitado, mas hoje vamos dar passos a partir do versículo 15, 14, 15 a 30. Pode abrir sua Bíblia, quem quiser acompanhar. Não é a tradução daquela que tem o William, não tem problema, siga na sua tradução.
Mas para a nossa leitura, precisamos aqui, sim, que o texto seja lido e o nosso mascote oficial pode ser o leitor. Vai lá, meninão, William, 14, 15 a 30. Se me amais, observareis meus mandamentos. Rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pôde acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia compreendereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os observa, é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará a ele, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse estando entre vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que vos disse. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Já não conversarei muito convosco, pois o príncipe desse mundo vem contra mim. Ele nada pôde. Então, eu estou aqui, melhor, gostaria aqui de lhe recordar, querido telespectador, também vocês que vieram até aqui, até a evangelizar, que os capítulos 13, 14, 15, 16, 17 fazem parte, compõem todo um cenário de despedida. Isto já, os últimos programas, foi repetido muitas vezes. É que o Evangelho de João, pela natureza mesma da sua redação, do seu pensamento teológico, é um evangelho que requer detidas análises que sejam uma explicação lenta, metódica, porque o que se afigura fácil a um primeiro olhar, na realidade é de uma densidade teológica tal que requer cuidadosas apreciações de cada frase, de cada versículo. Faz tempo que estamos nesses versículos 13, 14, 15. Para este ano, vamos, até que é possível, no Evangelho de João. O próximo ano vamos nos ocupar com os Atos dos Apóstolos. William, nas suas férias você já pode se familiarizar com os Atos dos Apóstolos. Mas hoje estamos aqui com João 14, 15, 30. Falei, 14, como os outros, a partir do 13, são textos ou cenas e mais o discurso de despedida de Jesus. Aqui ainda estamos no discurso de despedida,
E os vários programas que vêm a seguir também vão contemplar a mesma temática. Hoje estamos aqui no diálogo de Jesus com os discípulos, a interrogação de Judas, e vamos tentar explicar. Vamos começar, eu até peço, para acelerar um pouco mais, que tenhamos presente aqui. Jesus faz esses discursos nos quadros da última ceia, lavar os pés dos discípulos, está prestes a partir. Veremos por várias vezes, hoje e nos próximos programas, todo um campo semântico, palavras, significações, temas ligados à questão da partida. Para nós, partir parece significar alguém que está indo embora. Jesus, eu vou para o Pai. Vamos ver isso. E não é uma despedida no sentido de quem está se separando. Ele vai para, nesta ida, na sua ida, completar a obra que o Pai lhe confiara. Mas tudo isso a gente vai verificar aqui. Podemos dar um passo a mais. Esta parte também já foi explicada outras vezes. Estamos aqui de 13 a 17 num conjunto de diálogos e de monólogos. Capítulo 13, diálogos. Capítulo 14, diálogos. Até encontramos a pergunta de Judas, né? E Jesus responde. O 15 não tem nenhum diálogo, é só Jesus que fala. O 16 retorna, retornam os diálogos. O 17 não tem diálogo, é só monólogo. Capítulo 18, então começam as cenas da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Estou contextualizando ainda, vamos mais um pouco. Isto já vimos também da outra vez, os versículos que vai de 13, 31 a 38, é fácil perceber aí essa temática da partida. Tente imaginar, telespectador, telespectadora, ou vocês aqui, até então, Jesus exercera o seu ministério pelas regiões da Galileia, também da Judeia. Estamos aqui falando do Evangelho de João, Judeia, Galileia. Operara muitos sinais, é assim a linguagem do quarto evangelista. Nicodemos até dizia, ninguém pode operar os sinais que faz se Deus não estiver com ele. Mas agora lavara os pés. Pedro não entendeu nada, e os outros também não. Uma despedida, o que significa? Vai acabar tudo? Tudo se termina depois de uns anos de convívio e de maravilhamentos. Esse discurso de despedida, na mente dos discípulos que participaram daquele evento que incluiu o lava-pés, para eles afigurava-se como o fim. E estavam acabrunhados, claro, estavam abatidos, não conseguiam compreender, fugia de qualquer lógica possível, segundo os critérios deles, discípulos, que tudo fosse terminar assim, como um tempo muito bom enquanto durou, mas durou e está para se esgotar. É esse o contexto psicológico, inclusive, dos discípulos. Então, vamos lá. Observar. Sigamos a tela seguinte. Ainda estamos contextualizando. Nós estamos estudando João, capítulo 14, versículos 15 a 30. Não é isso, William? Sim. Mas para contextualizar, observemos antes o que vamos encontrar no versículo 12. Eu gostaria que você lesse
William. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque eu vou para o Pai. Então, o contexto é de despedida. Mas está falando de obras maiores. Quem crê? É preciso que creiam. Crer, se o contexto sugere despedida, e então abatimento, e então frustração, sentimento de perda e de medo. Fazer obras maiores que as dele? O que quer dizer eu vou para o Pai? Não é simplesmente uma ida, como se saísse de Curitiba e fosse para São Paulo. Ele vai para o Pai, ou seja, ele passa pela paixão, pela morte, pela ressurreição e completa a sua obra retornando ao Pai. Fará obras maiores que estas, porque ele, o discípulo, segue o seu mestre e o seu Senhor, e ele terá completado, ele, Senhor, toda a missão que o Pai lhe confiara. Terá terminado, terá concluído, terá chegado à plenitude. Agora vamos lá, William, capítulo 14, versículo 15. Vamos começar agora. Se me amais, observareis os meus mandamentos. Nossa, queira ler o versículo 15, capítulo 14, versículo 15. 14, 15. Se me amais, observareis os meus mandamentos. De novo? Se me amais, observareis os meus mandamentos. Agora, versículo 21. Versículo 21. Quem tem meus mandamentos e os observa é quem me ama. Agora o versículo 23. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra. Ou seja, o amor a Jesus é uma espécie de estribilho desses nossos versículos 15 até 30, que está presente um estribilho que vez por outra retorna aqui nessa nossa unidade literária, ou nesse texto, João 14, 15 a 30. Vejamos aí. Se me amais, observareis os meus mandamentos. O tema do amor já aparecera em 13:34, antes, porque João faz destas. Ele toca num tema, dá um novo passo, ainda mais um, retorna ao tema anterior mencionado, reapresenta-o com uma nova face ou com uma nova perspectiva de sentido, segue novamente, é de uma riqueza tal que é preciso ler e reler várias vezes para a gente perceber o evangelista nas suas repetições e nas suas novidades, inclusive. O que tem lá em 13:34, por favor? Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, o amor entre os discípulos, querido telespectador, inspira-se no amor manifesto por Jesus a ele. Se é para aqueles discípulos se amarem, vão se amar. Qual é o modo? Em qual estilo? Qual expressão? Qual compromisso? Aqueles manifestados por Jesus a eles. Mas notemos. No versículo, como é que você leu? 13:34. 13:34. Lá aparecera o amor dos discípulos, entre eles, mas o amor manifesto por Jesus a eles. Agora é o amor dos discípulos por ele. Se me amais. 13:34, o amor entre os discípulos, por causa de Jesus. Aqui é o amor por Jesus. Como é que se expressa esse amor? Acolher sua palavra,
seus mandamentos. Não se trata aqui de um amor de sentimentos ou de misticismos autorreferenciais ou de autogratificações. Não isso. É verdade que ama na medida em que o amamos na medida em que nossa vida traduz a vivência do que Ele nos deixou, nos recomendou, nos ensinou. No capítulo 14, versículo 12, que você já leu, está a primeira condição para os discípulos fazerem obras maiores do que as de Jesus. Qual? Que eles creiam. Versículo 12. Pode ler novamente, William? Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas. Quem crê? Agora, para fazer obras maiores até do que aquelas de Jesus, é preciso amá-lo. Lá, crer. Aqui, amá-lo. Há uma espécie de progressividade temática. Crer, amar. Ou seja, crer é uma adesão pessoal, mas agora amar, filhão, empenha a totalidade da pessoa. Para crer, minha liberdade, minha reflexão, minha adesão, minha opção. Amar é a entrega da própria inteireza. Há uma progressividade nesse processo de relação do discípulo com o seu Senhor. O tempo corre veloz, William. Então vamos ao versículo 16, por favor, meninão. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. Bem, nos versículos 13 a 15, estão as condições requeridas aos discípulos: amar, crer e amar. Nos versículos 16 e 17, temos a contrapartida de Jesus. Qual é a contrapartida? Venha comigo, telespectador, vem comigo, vem. Olha aqui, a contrapartida. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito. Isto, a contrapartida de Jesus, sua oração. A iniciativa é de Jesus. E é a primeira vez que ele fala aqui de Paráclito. É a primeira vez que ele fala do Espírito Santo. Eu é que estou chamando de Espírito Santo. Virá no versículo seguinte, mas agora é a primeira vez. É efeito, é resultado da sua oração. O Espírito Santo é dom do Cristo, do Pai, mediante a oração de Jesus por seus discípulos. E ele não fala de Paráclito, ele fala de outro Paráclito. Mas sobre o outro Paráclito, vou falar no outro quadro, porque agora tem intervalo. Antes de ir para o intervalo, eu quero convidar você que está nos acompanhando em todo o Brasil, entre no nosso Facebook, facebook.com/TV Evangelizar. Nós publicamos o vídeo, eu e o Dom José Antônio Peruso. Comente agora, nesse exato momento, coloque a cidade, o estado que você está nos acompanhando. Voltando do intervalo, eu vou ler o seu comentário. Voltamos já. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração.
está vivo em nós, tem o nome Jesus, a verdade e o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais, está vivo em nós, tem o nome é Jesus, a verdade e o caminho e a luz. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero agradecer a você que é associado da obra Evangelizar. Graças a você, a palavra de Deus chega a tantos cantos do nosso país. E agora eu quero enviar uma saudação para essas pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Arlinda, nos acompanhando da cidade Centenário do Sul, aqui no estado do Paraná. A Raquel está nos acompanhando direto de Portugal, Dom José Antônio Peruso. A Meire, de Curitiba. Cláudia Melo, de Quixadá, no estado do Ceará. Salete, nos acompanhando do estado também de Ceará, do Ceará, cidade Moraújo. Moraújo. Isso. Já esteve lá? Não. Nem eu. Mas Raquel, lá de Portugal, muito obrigado, mas não só ela, de Curitiba, do Ceará, de Pernambuco, de Minas, de Marmeleiro, eu vi aí. De Cascavel, sua cidade. Cascavel, minha terra. Nós lá de Cascavel, a cara é feia, mas somos bichos mansos. Olha. E o nome não ajuda muito, mas a mansidão compensa. Voltemos aqui, antes que eu comece aqui me enaltecer por causa da minha origem cascavelense. Vamos lá. Paráclito. E rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Paráclito. Paráclito é um adjetivo, vem do verbo parakaleo. E aí, paraclesis, consolação. Paráclito. Não tem um único sentido, é sempre difícil de traduzir. Consolador. Mas não é consolador no sentido psicológico de alguém que tenta aliviar o sofrimento por palavras, por gestos. Não, não é esta consolação. Consolar. Solo quem está só. Aquele que se põe ao lado de quem está só. Não abandona. Mas também foi usado como sentido de defensor. Não o defensor em sentido do advogado. Advogado foi até usado, mas não no sentido jurídico. Mas aquele que defende, que protege. É pouco usado esse termo. Nos evangelhos, somente João o emprega. Significa, está ligado ao sentido de chamar alguém em socorro. Quem está numa situação angustiante, perigosa, grita por socorro. E alguém vem, socorre, salva, ampara, dá segurança. O Paráclito é aquele que virá. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro. Quem foi o primeiro? O primeiro foi Jesus. Embora nunca se aplique esse termo, esse adjetivo para si, nem o evangelista aplique. Para Jesus diretamente, aqui por via indireta. Mas é aquele que socorre, que ampara, que protege, que defende. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. Para quê? Essa aqui é uma conjunção, traduzida assim. Uma conjunção final, isto é, que aponta para a finalidade, assinala o motivo.
a presença permanente e constante. Permanente e constante junto dos discípulos. Por meio do Paráclito, o Espírito Santo, Jesus assegura a sua presença junto aos discípulos. Ele vai para o Pai. Depois ele dirá: não vos deixarei órfãos. Mas aqui é a primeira vez que fala: deixarei convosco. Jesus assegura a presença como garantia de proximidade. O papel que antes Jesus exercia junto aos discípulos será agora confiado ao Paráclito. Consolador, já falei. Não deixar sós os seus discípulos. Não esqueçamos, a iniciativa é de Jesus, a proposição é de Jesus, os cuidados são de Jesus. É como uma espécie de mãe carinhosa que está a cuidar dos seus filhos e sabe que, sem ela, eles não conseguem caminhar. Vamos lá, vamos ao versículo seguinte e a outra tela. Sim, agora vai. O Espírito da verdade que o mundo não pôde acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque permanece convosco e em vós será. Espírito. O que é Espírito? Aqui é Espírito da verdade, mas comecemos com a palavra Espírito. Facilmente no mundo ocidental se associou o espírito em contraposição à matéria, como se espírito fosse o imaterial. Não é esta a concepção bíblica de espírito. A palavra espírito é força, sopro. Estou usando aqui a linguagem simbólica, análoga, analogias, para falar de Deus, Deus Pai. Pai é uma experiência humana, usa-se a terminologia humana para falar de Deus. O homem bíblico não sabia que nós inspiramos oxigênio. Não sabiam de oxigênio. Gás carbônico. Expiramos gás carbônico. Não sabiam. Mas sabiam que se não respirar, se tapar as narinas, falta ar e eu morro. Ar é vida. Eu não pego o ar. Não é matéria. Então pensavam, é espírito. Ar é vida. Sem ar eu não vivo, e ar é a tradução vernácula da palavra espírito. Originalmente a palavra espírito, no termo grego, é ar. Ar santo, oxigênio de Deus, digamos assim. O Espírito Santo. Sem o ar de Deus, não vivemos. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará uma força, um ar, uma potência interior, uma vitalidade, não material, mas uma vitalidade operativa, que atua, que age, que é efetiva. É Espírito da verdade. Ou seja, o Espírito é a forma de designar Espírito, o modo que o evangelista usa para falar da presença de Deus junto dos discípulos. Verdade é a realidade da qual o Espírito é portador, ou seja, verdade se identifica com tudo aquilo que Jesus revelou de Deus. O que Jesus fez era para revelar Deus. O que o Espírito fará é manter esta presença de Deus viva junto dos discípulos. Não esqueça, telespectador,
o contexto é de despedida. O Espírito sustenta, digamos assim, a mensagem de Jesus, que é amar até o extremo. Será o Espírito de Deus a qualificar os discípulos para que se amem, se queiram bem, se perdoem, deem testemunho da história da vida e da pessoa de Jesus. Quase a dizer: todo o bem que você é capaz de praticar, filhão, se o fizer motivado por sua amizade com Jesus Cristo, quem o capacita a tanto é a vida do Espírito, é o Espírito de Deus que você recebeu no batismo. E foi oferta de Jesus, não foi conquista dos discípulos. O mundo não pode acolher. Por que o mundo não pode acolher? O mundo não pode acolher porque o mundo significa a sublevação humana contra Deus. Quem não quer acolher a Deus não será capaz de se deixar impregnar da presença do Espírito. E não o vê, nem o conhece. Ver não é uma operação visual. Ver aqui tem um sentido de contemplar. Não é capaz de perceber a presença de Deus no mundo. Não pode conhecer. Conhecer tem parte do campo semântico da fé. Isto é o vocabulário da fé. Conhecer não é uma operação intelectual. Eu te conheço porque sou teu amigo e te quero bem. Conhecer resulta da compreensão originada da relação que se criou. Como a mãezinha aqui, quando a sua criança, a menina Sara, agora tem 3 anos e meio, quando tinha 6 meses, você sabia reconhecer o choro da filha, né? Se era porque estava com dor, se estava com fome, se estava molhada, se queria dengo, um pouco de afeto. Você não conhecia o choro da filha? Tinha vínculos com ela. O discípulo também tem vínculos com Jesus. E por isso pode conhecer e reconhecer a presença do Espírito de Deus junto deles, discípulos. Não é conhecimento intelectual, mas é percepção da presença de Deus. Ei, telespectador, um dos mais claros sinais da nossa amizade com Jesus, estes sinais se verificam. Os sinais, um dos mais claros, é quando conseguimos perceber a presença de Deus nos fatos da vida e da história. Há uns que chamam de tragédia aquilo que é graça. Há outros que percebem a graça até na tragédia. Ei, já falei aqui aquela frase: não sei onde encontrei tantas forças, só por Deus mesmo. O que é isso? É a capacidade de perceber a presença do Espírito de Deus. Vamos um pouco mais. Versículos 18. Nossa, mas tem mais aqui. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Não vos deixarei órfãos. Já falei há pouco aqui, uma sensação de desamparo por parte dos discípulos.
Jesus, o evangelista assim apresenta. Jesus está para partir. Para os discípulos significa ruptura, desamparo. É algo como a criança desmamada. Ela não quer desmamar-se. É algo como a criança que vai à escola o primeiro dia, o medo de ficar sozinha, sem a mãe por perto, e chora. Aqui os nossos discípulos estão atemorizados quanto ao futuro. Não esqueçamos a paixão de Jesus, a morte e a ressurreição estão a seguir. Eles estão nas vésperas. Há temores, há medo, há incerteza. Não vos deixarei órfãos. O que faz lembrar órfão? A orfandade. Abandono, solidão, separação, perda de identidade. E agora? Serão eles discípulos de um derrotado? De um crucificado? Sabe, telespectador, já expliquei, não sei se lembra, naquele tempo, quando alguém morresse, o fato de alguém morrer crucificado, significava o quê? Do ponto de vista religioso, este é um amaldiçoado, foi amaldiçoado por Deus, morreu crucificado. Nada tão trágico, né? Do ponto de vista das leis civis que aplicavam lá os romanos, quem morresse crucificado é porque tinha o destino dos bandidos. De um lado está para partir, com sério risco de vestir-se das vestes de um bandido ou de um amaldiçoado. Como é que estarão lá os discípulos? Eis o temor e a incerteza e a falta de identidade, e eles seriam discípulos de um fracassado. Pois bem, é interessante observar aqui: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Os discípulos não têm nada aqui que lhes garanta, a não ser a palavra do Senhor. Ainda um pouco de tempo, e o mundo não mais me verá. Mundo, as forças adversas a Jesus. Isto é, estimam que a cruz estabelece um fim definitivo à história de Jesus. O mundo não mais me verá. Era esta a interpretação corrente para a época. Não mais me verá, tudo vai se acabar na cruz que está prestes a se materializar. Porém, os discípulos experimentarão uma visão nova. Se aqui eu virei a vós, espacialidade, espaço, ir, vir. Aqui, visão. Não mais me verá, mas vós me vereis. Difícil todos esses usos verbais aqui. Vamos lá. Os discípulos experimentarão uma visão nova, porque o crucificado vive. Se para o mundo não haverá mais nenhuma visão, não mais me verá, eles, discípulos, o verão, porque ele vive, e vós vivereis. Esta conjunção, e vós vivereis, e, aqui para nós, tem um sentido aditivo, de adicionar. Isto é, eu vivo e vós também. Um e outro. Na nossa língua,
Na língua grega, o Evangelho de João foi escrito em grego, este e tem um sentido consecutivo. O que é isto? Explico. Mas vós me vereis, porque eu vivo, de modo que vós vivereis. Isto é, os discípulos viverão não porque serão bem-sucedidos, mas porque a vida do ressuscitado os fará capazes de suplantar quaisquer traços de separação. Do lado dos discípulos, medo com o futuro. Do lado de Jesus, promessa do Espírito de Deus. É bem assim. Nós somos fracos, temerosos. O Espírito de Deus faz até os temerosos vencerem a morte. Vamos mais um pouco. Nesse dia compreendereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Meu Deus, que jogo de palavras. Compreendereis que eu estou no Pai, que vós estáis em mim, que eu estarei em vós. Caramba, será que João não poderia redigir com um pouquinho mais de habilidade? Não. O evangelista pretende, querido telespectador, ser repetitivo em certos usos de frases e palavras, porque pretende enfatizar um aspecto do pensamento, de um pensamento. Nesse dia, está a falar de qual dia? Está a falar do dia da ressurreição. Não esqueçamos, está bem próxima a paixão e a morte. Está a falar da Páscoa. Compreendereis. Nesse dia, sereis capazes de compreender, não por uma lógica intelectual, mas porque a relação de fé qualifica os discípulos a perceberem a verdade de Deus, até mesmo quando tudo sugere fracasso, como é a cruz. Você lembra, William, que quando a mãe na cruz estava lá em pé, a mãe de Jesus? Isto é, ela poderia se desesperar, desmaiar, gritar e está em pé, firme. Isto é, nem a morte do filho a foi capaz de tombá-la. Há uma força que a sustenta. Apesar de todas as adversidades, quando tudo sugeria derrota, fracasso, tragédia, estava em pé. Isto é, ela compreendeu que eu estou no Pai, assim como os discípulos, fica a promessa, que eu estou no Pai. Notemos aqui, eu estou em meu Pai, vós em mim, eu em vós. O centro é sempre Jesus. É Ele que nos coloca diante do Pai. É Ele que coloca o Pai diante de nós. É Ele que é filho do Pai. É Ele que se fez irmão nosso. Jesus, a figura de Jesus, sua história, sua pessoa. Aquele homem lá de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É assim que tem no Evangelho de João. Pode. É aquele que está no Pai, que está em nós e que nos mantém com o Pai e o Pai conosco. Já? E telespectador, quando a gente faz ao vivo, parece que o tempo passa mais rápido. Então vamos fazer intervalo, porque depois vocês não sabem o que eu passo aqui. Vamos sorrir para eles? Vamos para o nosso intervalo, então. Eu quero só lembrar que no final do ano, os custos da obra da TV Evangelizar, esses custos dobram. Então nós estamos com ação nesse mês de novembro e dezembro para poder honrar com todos os nossos compromissos
nesse final de ano. Então, você que recebeu um boleto extra, faça a sua contribuição, seja generoso e nos ajude a evangelizar. Voltamos já. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. Amar é conduzir o outro ao céu, orar é partilhar da mesma dor, em gestos criar o bem no outro. Eu te ligarei ao céu, vou te carregar na sua dor. Eu vou trazer o céu com meu louvor. Amar é conduzir o outro ao céu, orar é partilhar da mesma dor, em gestos criar o bem no outro. Eu te ligarei ao céu, vou te carregar na sua dor. Eu vou trazer o céu com meu louvor. Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Vamos lá então as participações aqui no nosso Facebook. A Maria Socorro diz assim: boa noite, Dom Peruso, eu sou da cidade de São José do Bonfim, Paraíba. Estou amando este programa, o Evangelho de João. A Viviane, boa noite, estou assistindo essa reflexão da Palavra de Deus, que bênção. Sou de Santa Luzia, Minas Gerais. Josiane está nos assistindo, dizendo, programa abençoado, mora em Curitiba. O Davidson, olá, sou o Davidson, estou acompanhando de Recife, Pernambuco, pelo canal aberto, canal 47. Abraço, Davidson. A Luciane, olá, sua bênção, Dom Peruso, mande um abraço especial para toda a comunidade Fonte de Misericórdia, para o Zeca e todo o pessoal aqui em Rio Branco do Sul, Paraná. Amamos o Senhor. Colocou aqui até um joinha, um coraçãozinho para o senhor aqui. Pessoal lá da comunidade Fonte de Misericórdia. Sou amado pelo povo lá, hein? E a Arlinda também nos acompanhando aqui, e várias pessoas no nosso Facebook, Dom Peruso. Viu? Se você não me quiser bem, tem quem queira. Viu? Mas esses meninos aqui eu admiro. Já falei que se um dia viesse falar aqui da relação do macaco gordo com o galho seco, vocês iam arrumar um estribilho próprio para isso. Para todos os temas que eu abordo aqui, vocês encontram alguma coisa? Parabéns! O Espírito Santo acompanha estes servos, servidores, discípulos do Senhor. E a turma lá da comunidade é Fonte de Misericórdia, né? Isso. Mas estive lá algumas vezes. É impressionante como a graça de Deus atua. Lá onde muitos poderiam pensar que a história seria um relato de tropeços, de quedas, de confusões, é justamente de lá que saem os melhores e os mais belos e brilhantes sorrisos daqueles que se sentem alcançados por Jesus Cristo. Dependentes químicos que se reencontram e ao encontrarem o Senhor, reencontram-se e se tornam uma fonte de bênçãos. Parabéns, meninos, vocês e outros mais, meninos, meninas. Bem lembrado, para que o tema do Espírito de Deus, que estamos abordando aqui, partindo da palavra,
Este, como muitos outros mais, são exemplos de que o Espírito de Deus vem em socorro à fraqueza humana e liberta o homem de tudo o que o distancia de Deus. Mas vamos adiante, sigamos. Eu estava aqui, esse é o 14:21. Ô William, vai, leia, homem, trabalhe. Quem tem meus mandamentos e os observa é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha aqui, o amor a Cristo. Quem tem meus mandamentos e os observa, este é que ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Isto é, o amor a Cristo que se revela no acolhimento dos seus mandamentos, este dá acesso, confere acesso a Deus, dá acesso ao amor de Deus. E o amor, e este amor, eu o amarei e me manifestarei a ele, será um retrato da presença de Jesus, aquele que o amar ou observar seus mandamentos. Isto é, quem acolhe a palavra de Jesus, não é que ele cresce, mas é Jesus que cresce nele. Nunca esqueçamos disso. Ele não se torna apenas portador de uma nova identidade, mas ele se torna retrato humano da presença do Senhor. E isso não é só para aqueles 12 ou só para quem está ligado a um culto, ou uma confissão, ou a uma igreja. É qualquer um. Quem? Aqui é indefinido. Qualquer um que tem os mandamentos e os observa, será amado pelo Pai. É algo que o Papa Francisco insiste muito. Às vezes queremos nós, os eclesiásticos, ter uma espécie de monopólio da graça. Não foi assim Jesus. E é isso que o Papa Francisco gostaria que os discípulos de hoje percebessem. Quanta pancada leva. Tem que suportar, inclusive, justamente porque gostaria ele de repetir o que é a experiência proposta pelo evangelista. Que grandeza de homem e nobreza de fidelidade é a do Papa Francisco. Parece que compreendeu o evangelho muito antes dos seus críticos. Compreender não é uma questão de reflexão teológica, mas de relação com o Senhor Jesus. Não esqueçamos disso. Vamos ao versículo seguinte, por favor. Judas, não Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Este interrogativo deste Judas não o Iscariotes, Judas Tadeu, assim chamado Judas Tadeu, provavelmente ele, é um debate que ainda não se conseguiu resolver. Mas a reflexão de Judas, a pergunta interposta por Judas, permite aprofundar o pensamento proposto no versículo 21. Vamos observar. Judas, não Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? De que manifestação ao mundo estaria a pensar ou a retratar este pensamento ou esta interrogação? Eu gostaria, William, que você fosse a Marcos capítulo 15, versículo 32. Vamos tentar perceber, para explicar
14, 22, é a interrogação de Judas, não o Iscariotes, para explicar o interrogativo dele aqui. Marcos 14, 32 pode nos ajudar. Vai lá. 14 ou 15? 15, eu 15, errei. Sim, tá. 15. 15, 32. O Messias, o rei de Israel... Só um instantinho. Jesus está crucificado. Estão a desdenhar dele, a satirizá-lo, fazem-lhe sarcasmos, porque ele está crucificado. E olha o que dizem. O Messias, o rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Estavam rindo dele, né? Crucificado, rindo. Desça, faça um milagrão, e aí, aí nós creremos. Desça agora e nós creremos. O que queriam eles? Que houvesse uma manifestação prodigiosa e poderosa, de maneira que eles não precisassem aderir com a fé. Face ao ato poderoso, creriam. Mas isso não é crer, é apenas sucumbir à evidência. Não é a escolha de Jesus. Aqui, agora, o objetivo é aqui. Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Manifestar-se ao mundo equivaleria a que o Senhor fizesse algumas demonstrações prodigiosas, miraculosas de poder, de grandeza, de triunfo, de onipotência. É a tentação de qualquer discípulo em qualquer tempo. Judas, ou não o Iscariotes, está aqui a traduzir, a ser o hermeneuta daqueles desejos de todos os discípulos de qualquer tempo. É fácil crer quando tudo é só sucesso e triunfo. Mas o assunto é cruz. Por que não vai se manifestar ao mundo? Mundo é aquela parte da humanidade que rejeita o modo de Deus se apresentar em Jesus Cristo. Agora, se viesse uma demonstração de poder grandiosa e triunfalista, aí seria bom. Senhor, por que não fazes isso? Eis a tentação de Judas. Aquele Judas, não o Iscariotes, mas tentação de qualquer discípulo. É preciso ainda explicar o seguinte. Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? O Evangelho foi escrito lá por 95, depois de Cristo. E então, os judeus da sinagoga, aqueles que não se tornaram cristãos, começaram a questionar. Vocês que se tornaram cristãos, que dizem que ele ressuscitou, por que ele não se apresenta? Vocês dizem que ressuscitou, andam até fanatizados com ele, mas ninguém o vê, ninguém ouviu. E vocês querem que nós nos convençamos? Era este o questionamento subjacente ao interrogativo deste. Por que te manifestarás a nós, não ao mundo? Ou seja, para perceber a presença do ressuscitado, é necessária sempre a experiência de fé. Joelma, a Sara, sua filha, é bonita? Linda. É linda. Vem cá, Sara. Vamos aqui, um exemplo. Vem cá. Vem cá. Perto de você até eu fico mais bonito. Vamos à pergunta. Vou repetir. A Sara, sua filha, é bonita? É linda. Veja, telespectador, eu perguntei se é bonita. Ela não disse bonita, e nem disse é. É linda, é muito mais do que eu perguntei.
Nós não combinamos essa relação aqui, esse momento. Chamei a menina agora. Eu poderia vê-la, mas ela não é minha filha. Todos os que estão aqui e os telespectadores concordariam, é linda. Entretanto, a beleza da Sara, você a percebe muito melhor do que nós, porque ela é sua filha. Há uma relação sua com ela. E esta relação a qualifica a perceber naquela criança realidades e aspectos que nós nunca perceberíamos, porque nós não a conhecemos, ainda que a víssemos. Eu sei, é linda, pode voltar, volta. Telespectador, vem cá comigo, venha, vai. Por que te manifestarás a nós, os discípulos, como a Joelma, mãe da Sara, percebe aspectos nela que jamais os outros perceberiam. Ela tem uma relação, a mãe com a filha. O discípulo com o seu Senhor perceberá a sua presença, especialmente lá onde ninguém é capaz de vislumbrar. Esta manifestação a nós é resultado, decorrência do Espírito Santo que passará a viver com os discípulos após a partida do Senhor. Eu usei uma comparação para tentar ilustrar. Porque te manifestarás a nós e não ao mundo. O mundo quer grandezas e o Senhor tem o seu amor pelos discípulos a mostrar. Acho que me fiz compreender. Fiz-me compreender, William? Sim. Ah, é? Tá bom, então. Telespectador, eu uso comparações, telespectadora, porque o Evangelho de João é assim, muito abstrato, se não buscarmos exemplos do cotidiano. Vamos ao outro versículo, por favor. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viveremos e nele estabeleceremos morada. Mas caramba, voltemos, telespectador, acompanhe, nem é preciso ler aí na sua Bíblia, ouça o William, versículo 22, por favor, William, você queira ouvir, por favor, também vocês, não leiam agora, ouçam no versículo 22. Judas, não Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestará a nós e não ao mundo? E daí? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viveremos e nele estabeleceremos morada. Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu ou deu uma outra resposta? Respondeu diretamente à pergunta ou deu uma outra resposta? O evangelista, parece que ele andou mudando de assunto, será? O evangelista está a pedir do leitor atenção. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então, quem não o ama não perceberá a presença de Deus em Jesus. Então, por que não a nós e não a eles? Por que te manifestarás a nós e não a eles? Porque quem não me ama não perceberá a minha presença. Jesus não mudou de assunto, está respondendo à pergunta. Não acolher Jesus, e meu Pai o amará, e a Ele viremos e estabeleceremos nele a nossa morada. Observemos lá no versículo 2. Vá ao versículo 2, William, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito. Notemos, na casa do meu pai há muitas moradas. Agora observemos, estabeleceremos nele nossa morada. Lá no versículo 2, parece que nós iremos ao Pai para participar com ele daquelas moradas. Aqui dá um novo passo. É o Pai que com Jesus fará do discípulo a sua morada. Se lá falava de uma morada celestial, no versículo 2, aqui está a dizer que a morada de Deus não é algo para depois desta vida, mas já nessa história somos portadores. O discípulo que guarda a palavra torna-se portador da presença de Deus. Não sei se perceberam vocês que estão aqui, ou você telespectador, tem algumas pessoas que parece que ao ouvi-las a gente sente Deus próximo. Não sei se já notaram, perceberam já? O modo de falar, de olhar, a paz que irradia, a capacidade de promover a reconciliação. Como suas expressões humanas e pessoais são retrato de uma verdade que vai além daquela humanidade. Há alguma coisa densa de mistério aí. Ou seja, uma espécie de transformação histórica que acontece já agora, morada de Deus, e que encaminha para aquela definitiva. Isso é possível para quem guarda os mandamentos do Senhor, motivado por uma relação de amor pessoal com Ele. E quem está em paz com Deus estará em paz com os outros, William. É sempre assim. Nos tempos atuais de tanta conflitividade, de tantas ofensas, nas redes sociais é impressionante quanto se ofende, se difama, se destrói a imagem das pessoas, quando se desfigura a capacidade humana de comunicar-se, de comunicar. Mas é sinal de que Deus foi silenciado. Porém, naquelas palavras reconciliadoras, lá onde elas são pronunciadas ou difundidas, há traços de Deus, ainda que os contextos sejam adversos. Mas no versículo 24, o que temos? Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. No versículo 23, quem me ama guarda as minhas palavras, viremos a Ele, estabeleceremos nossa morada. Quem não me ama, não guarda e não tem intimidade com o Pai. Num versículo afirma em tom positivo, no outro afirma a mesma verdade, porém em tom negativo, exatamente para salientar fundamentalmente o que o discípulo quer, o que o evangelista quer dizer: filhão, cuide das suas relações com Deus, observando as palavras do Senhor Jesus. Faz até com afeto. É isso que o evangelista gostaria que o leitor interpretasse. Ei, desta vez temos que terminar antes, mas nós continuaremos. Teria até alguns minutos que eu poderia seguir, mais 2 minutos.
Vamos aproveitar os 2 minutos. William, rápido, versículos 25 e 26. Vai, Pia! Estas coisas vos disse estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e recordará tudo o que eu vos disse. Caramba, eu ia passar em branco aqui. Estas coisas eu vos disse estando entre vós. Estas coisas eu vos disse. Aqui foi usado um verbo no perfeito. Eu já usei aqui um exemplo, você lembra? O seu filho nasceu, né? E aquele fato passado permanece no presente? Ô, Pia, esse microfone aí, você vai fazer o que com ele? Sim. Então, um fato do passado permanece no presente. Aqui, estas coisas eu vos disse no passado, vão permanecer no presente, porque o Espírito de Deus enviará em meu nome, recordará, ensinará tudo. Ou seja, ele falou no passado, mas aquelas palavras têm a mesma força hoje. Por quê? Porque aquelas palavras são pronunciadas com o ar, com o sopro, com a vida de Deus. É o Espírito Santo. Telespectador, telespectadora, sempre que você falar de Jesus Cristo, ore ao Espírito Santo. A sua voz será a voz dele. Um grande abraço. Eu quero fazer um convite para você. Hoje a Pastoral da Pessoa Idosa está completando 15 anos de existência aqui no nosso país. E logo mais, a partir das 20h45, estaremos levando para todo o Brasil o programa Envelhecer de Bem com a Vida. Programa especial, 15 anos da Pastoral da Pessoa Idosa. Evangelizar é preciso. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer.